Pessoal, vamos falar sobre o poder regulamentar. Estamos na semana 2, dia 5. Primeira questão já vem aqui com um cuidado especial, porque ele vai falar assim: um decreto que produz efeitos gerais, efeitos gerais, somente, ele coloca uma palavrinha dessa, somente, exclusivamente, etc e tal. Quando ele traz uma restrição, toma cuidado. Somente pode ser editado em caráter regulamentar. O que é o caráter regulamentar? Rapidamente, caráter regulamentar que ele vai regulamentar uma lei, regulamentar uma aplicação de uma lei, vai explicitar uma lei, certo? Mas é somente nesse caso? Não, nós também temos o que? Mais um caso que são chamados os famosos decreto autônomo, certo? O decreto autônomo, em duas situações ele é utilizado. Primeira situação, para a organização e funcionamento da administração pública federal. Qual é a condição? Não pode ter aumento de despesas, não pode criar, não pode extinguir órgãos públicos. A segunda situação é o que? Extinguir cargos e funções públicas quando vagos, perfeito? Então não é somente no caráter regulamentar, mas também no decreto autônomo. Aqui a Maria Silva Zanelli de Pietro vai falar que temos dois tipos de decreto, de caráter regulamentar e o caráter independente ou autônomo, perfeito? Então não é somente o caráter regulamentar, por isso está incorreta a nossa questão. Questão 2. O ato normativo do Poder Executivo que contém uma parte que exorbite o exercício do poder regulamentar poderá ser anulado na sua integralidade pelo Congresso Nacional. Nós estudamos sobre desfazimento de atos, lembram? Nós temos duas situações lá, o ato pode ser anulado e revogado. Anulado, o ato da administração pública pode ser anulado pela própria administração pública, mediante o princípio da autotutela? Sim. Ou também mediante o que? O judiciário pode anular ato do Poder Executivo? Pode, quando for o que? Ilegal, perfeito? O Poder Executivo pode revogar os seus atos? Resposta: sim, pode revogar. Cadê? Não estou entendendo nada, dá para escrever aí. Vamos lá. Poder Executivo, ele produz um ato, esse ato pode ser revogado e pode ser anulado. Quem pode revogar? Aqui somente o Poder Executivo, autotutela, beleza? Anulado pode ser pelo Poder Executivo mediante provocação de ofício ou pelo Poder Judiciário. Veja, tem a presença do Poder Legislativo aqui? Não. Então ele não pode ser anulado. Se exorbitar a competência, o Congresso Nacional vai fazer o quê? Vai sustar o ato. O que significa sustar o ato? Vai suspender aquele ato. Onde está escrito isso? Artigo 49, inciso 5. Competência exclusiva do Congresso Nacional. Sustar atos do Poder Executivo que exorbitem o poder regulamentar. Então está aqui na primeira parte. Então, poderá ser anulado? Não, poderá ser sustado. Questão 3. Apesar do princípio da legalidade que norteia toda a administração pública, o Presidente da República pode dispor por meio de decreto. E esse decreto, a doutrina fala que é o que? Um decreto autônomo sobre a organização e funcionamento da administração pública federal, se isso não implicar no aumento de despesa nem a criação ou extinção de órgãos públicos. A gente acabou de ver isso, sistematizando, está aqui, ó. Também é chamado de reserva da administração, organização e funcionamento da
da administração. Condição: não implicar no aumento de despesas nem criação ou extinção de órgãos públicos. Ou ainda, extinção de cargos e funções quando vagas. Beleza? Quando vagos. Está concordando com os cargos. Questão número 4. O presidente da República pode, ao regulamentar uma lei, estatuir todos os direitos e deveres necessários ao cumprimento da lei regulamentada? Sim, ainda que nela não tenha sido expressamente previsto. O que está dizendo aqui? Está dizendo que eu tenho uma lei e a lei, depois abaixo dela eu tenho um decreto que vai regulamentá-la. A lei tem estes contornos, o decreto deverá ter esses contornos. Aí está dizendo assim, a questão está dizendo assim, a lei trouxe estes contornos e o decreto pode trazer esse contorno. Pode ampliar? Pode ou não pode? Ainda que dela não tenha sido expressamente previsto. Posso ampliar? Resposta é não. Se eu amplio, estou exorbitando. Se eu estou exorbitando, o Congresso Nacional vai trazer o quê? A possibilidade de sustar este ato normativo. Então, não pode, principalmente, trazer isso aqui, ó, impor deveres que não sejam previstos em lei. Onde que está escrito isso também, se você quiser adicionar informação? Constituição Federal de 1988, artigo 5º, inciso 2. O que ele diz lá? Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Obrigado a fazer deveres somente por lei. Então, não por decreto. Resposta, então, não pode, certo? Então, errado. Onde é que estava o erro? Pode. Aqui, ó. Beleza? Questão número 5. O Congresso Nacional tem a competência para controlar o poder regulamentar do presidente da República? Sim ou não? Sim. Poder regulamentar. Se ele exorbita, o Congresso Nacional vai o quê? Trazer a possibilidade de sustar o ato normativo. Perfeito? Então, isso aqui é o que? Um controle. Então, correta a nossa questão. Questão 6. Fica de olho. Essa questão aqui, ela é mais um, como que eu posso dizer, raciocínio lógico do que propriamente o conhecimento do cidadão aí, na questão do candidato. Olha só, no Brasil não são irrestritamente aceitos os chamados decretos autônomos. Ou seja, em outras palavras, ele está dizendo assim, no Brasil não são irrestritamente aceitos, então no Brasil são restritamente aceitos. É isso que ele está me dizendo. Agora vamos ler de novo, novamente. No Brasil são restritamente aceitos os chamados decretos autônomos? Sim, perfeito, só em 2 casos. É o que? Na organização e funcionamento da administração pública federal. E 2, extinção de cargo e função pública. Primeiro, ali tem as condições lá, que tem que ser observado e não pode ter o que? Aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgãos públicos. E embaixo, a extinção de cargos públicos e funções públicas, a condição é quando eles estiverem vagos. Perfeito? Então, questão correta, questão número 7. O presidente da República, se ele exorbitar o exercício do poder regulamentar do Congresso Nacional, poderá sustar os atos que caracterizem esse excesso de poder? Sim, a gente acabou de ver várias vezes aí. Questão palhaçada. Questão palhaçada. Questão palhaçada. Ele vai dizer assim, o AGU, vamos até mudar aqui a caneta para a gente comentar sobre isso. Não, antes disso não. Ele está dizendo assim, o advogado-geral da União, utilizando-se do poder regulamentar,
Ele está me dizendo assim que o poder regulamentar pode ser utilizado pelo AGU. Ele está me dizendo assim que o poder regulamentar não é somente do poder do chefe do executivo. Ele está me dizendo que o poder regulamentar pode ser delegado, ó, desde que delegação expressa pelo presidente da República. Ele está dizendo assim que o poder regulamentar pode ser delegado pelo presidente da República ao advogado-geral da União. Qual é a condição? Quando tiver o quê? Concedendo indulto ou comutando penas. Perfeito? Então veja primeiro que a gente vai falar aqui. A nossa doutrina diz que o quê? É uma atribuição privativa. E sendo ela privativa, como a própria Silvia fala que ela é privativa, é o quê? Não poderia ser delegada. Ou seja, o poder regulamentar, a doutrina diz que é o que? Era indelegável. O pessoal entrou com recurso, com a questão, o CESP vem respondendo. Primeiro já começa assim, ó, pá, toma, indeferido. Agora eu vou trazer aqui o entendimento do CESP para você levar para a tua prova. O que ele vai dizer? Olha, meu amigo, o poder regulamentar, se ele é, volta uma página, se ele é privativo, segundo a doutrina, ele não pode ser o quê? Delegado. Então a regra é o quê? Isso aqui, ó. Competência exclusiva, indelegado. Então isso aqui significa que é o quê? Uma regra, que o poder regulamentar é o que? Indelegável. Perfeito? Agora, olha só a exceção. Ele diz assim, olha, no artigo 84, ele diz assim, ó, compete privativamente ao presidente da República o quê? Conceder indulto e comutar penas. Agora, no parágrafo único, ele vai dizer assim, o presidente poderá delegar as atribuições mencionadas no inciso 12 aqui, ó. Inciso 12. Para quem? Ministros e Procurador-Geral da República e quem mais? Aqui, ó, Advogado-Geral da União. Então ele está dizendo assim, o poder regulamentar, ele é privativo, regra, indelegável. Olha que maluquice. Mas, como nós existe aí na nossa Constituição Federal, que é privativo ao presidente da República conceder indulto ou indulto e comutar pena, e ele pode delegar, e isso é uma função do poder regulamentar, então ele pode ser, poder regulamentar pode ser delegada. Então ele continua aqui, poder regulamentar, portanto, prerrogativa de conferir à administração pública de editar atos gerais para complementar as leis e permitir a sua efetiva aplicação. Por esse motivo, considerando o nosso sistema de hierarquia normativa, podemos dizer que existem graus diversos de regulamentação. Ó, graus diversos de regulamentação. Então ele está trazendo assim, está falando assim, ó, em outras palavras, ele está dizendo assim, ó, grau diverso significa que a regra geral é o que? Não é delegável. A específica, quando eu trouxer, poderá ser delegada. Perfeito? Então, ele vai dizer isso aí. Então, está correta a afirmação, segundo o CESP, de que o AGU, utilizando-se do poder regulamentar previsto na Constituição Federal, pode conceder indulto comutar pena, desde que o quê? Delegação tiver essa delegação e ela for expressa. Por essa razão, ou por tais razões, indefere-se o recurso. A doutrina vem falando que isso daí era o quê? O poder normativo. Perfeito? Mas leva essa questão palhaçada aí para a tua prova. Questão número 9. Vamos mudar nossa caneta e voltar para a caneta normal. Segundo a jurisprudência do STJ, opa, mas aqui é mais uma questão palhaçada, olha só. No direito administrativo, ou seja, no direito brasileiro,
admite-se regulamento autônomo. Perfeito? Perfeito. De modo que podem, faculdade, os chefes do Poder Executivo expedir decretos autônomos sobre matérias de sua competência, ainda não disciplinadas em lei. O que o filho da mãe está pensando aqui? Está falando assim, que o executivo ele pode utilizar-se da possibilidade do decreto autônomo para disciplinar matéria de sua competência ainda não disciplinada em lei. Então, ele vem dizendo que isso daqui está errado. Porque decreto autônomo, segundo o entendimento dele, eu vou utilizar para disciplinar algo que não esteja disciplinado, para disciplinar algo que não está disciplinado é ótimo. Para delinear algo que não está disciplinado em lei? Não. Aí nós estaríamos perante, por exemplo, o decreto normal. Só que o decreto normal disciplina algo que está o quê? Disciplina não. Regulamenta, melhor dizendo, algo já disciplinado. Em lei. Certo? Então, decreto vai regulamentar algo já disciplinado em lei. E o decreto autônomo? O decreto autônomo poderia ser algo que não está disciplinado em lei? Cara, poderia. Mas por que o desgramado coloca isso? Está falando assim que não é a regra geral, certo? Aqui ele está falando assim, olha meu povo, isso daqui é uma regra geral. A regra geral, o Poder Executivo pode expedir decretos autônomos sobre matérias de sua competência ainda não disciplinadas em lei. Regra geral, não. Regra geral que o decreto autônomo vai ser utilizado somente para aqueles dois casos e não sobre matérias de competências ainda não previstas, não disciplinadas em lei. Então isso daqui, certo? Que bagunça tudo. Mas vou trazer, é uma questão muito polêmica, certo? Mas eu vou trazer aqui, ó, veja que não é a falta de compreensão da matéria, às vezes, que se erra uma questão. Às vezes é uma questão que o examinador ele dá uma forçada na amizade, certo? Essa aqui é uma daquelas questões, certo? Então o que você tem que levar para a tua prova? Se caísse, logicamente que não vai cair para você uma questão dessa. Isso aí para ser procurador dentro do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Tem o que? 2 procuradores no TCDF, ok? Então o nível eles tentam elevar tanto que às vezes eles passam até do padrão da razoabilidade. Mas veja, regra geral, admite-se no regulamento autônomo, de modo que pode o chefe executivo expedir decretos autônomos sobre as matérias de sua competência, ainda não disciplinada em lei. Regra geral, não pode. Por quê? A específica é decreto autônomo somente para os 2 casos. Quais são os casos? Organizar o funcionamento, organização e funcionamento da administração pública federal. Segundo, extinguir cargos quando vagos. Então, por isso que não seria a regra geral. A regra geral não poderia estar correto. Então, se ele tivesse trazido uma regra específica e falar sobre o decreto autônomo e especificar que nas duas situações, aí sim você poderia estar marcando, tá? Bandeira, não entendi nada. Ah, então tá. Então dá uma lida novamente, escuta o que eu falei novamente. Ainda assim não entendi, então deixa quieto que não vai cair na sua prova isso aí. Estou só trazendo questões mais complexas, as mais complexas da matéria, para você ver que às vezes são factíveis, certo? Mas muito para treinar sobre regra geral, regra específica, regra geral, regra específica.
É isso que eu tenho sempre batido aí para você não errar questões aí, porque às vezes você vai saber a matéria e não sabe se ele está trazendo uma regra geral ou se está trazendo uma regra específica, ok? Então, regra geral, eu não posso utilizar decreto autônomo para disciplinar algo que não, para regular algo que não foi disciplinado em lei. Perfeito? Então, regra geral não pode. Regra específica, eu vou especificar as duas situações. Continuando. Questão 10. Toda lei, para sua execução, depende de regulamentação. Toda lei, para sua execução, depende de sua regulamentação. Em outras palavras, está dizendo assim, toda lei, para que ocorra a execução, precisa ter um decreto. Resposta, não, obviamente. Que consiste num ato administrativo geral e normativo expedido pelo chefe do executivo. Resposta, não. A gente vai ver sobre essas eficácia plena, contida, limitada. Lá, isso aqui é o José Afonso da Silva. Então aqui ele vai dizer aqui, ó. Normas constitucionais são classificadas com seu grau da eficácia, quanto ao grau de eficácia plena, que as plenas independem da normatização futura para operar seus efeitos jurídicos. Ou seja, a partir do momento que ela entra no mundo jurídico, aquela lei ela já é aplicada porque tem uma eficácia plena. Então, não é a contida, não é a limitada. Não vou ler o restante, porque não é objeto do nosso estudo agora. Depois a gente vai ver isso aí lá em Direito Constitucional. Então, continuando. Toda lei, para sua execução, depende da regulamentação? Não. A lei de eficácia plena não precisa. Questão incorreta. Questão para você ficar de olho. Para ficar esperto, que tem às vezes uma pegadinha ou outra no meio aí, uma casca de banana. Encontra-se dentro do poder regulamentar, do presidente da República a edição de decreto autônomo. Sim ou não? Sim. Para a criação de autarquia prestadora de serviço público. Criação? Tem lá criação? Não. Tem o quê? Organização e funcionamento da administração pública federal. E não pode o quê? Criar órgãos ou extingui-los. Não posso aumentar a despesa, certo? Então aqui estou criando, é somente por lei, perfeito? Então não posso por decreto criar algo que depende de uma lei. Então por decreto autônomo eu só posso as duas situações, organização e funcionamento da administração pública federal e extinção de cargos ou funções públicas quando vagos. Tá aí. Questão número 12. Em decorrência do poder regulamentar, a administração pública pode utilizar o regulamento autorizado para fixar normas técnicas, de forma que um regulamento sobre a temática não prevista em lei, por exemplo, será considerado válido. Olha só, novamente, ele está me dizendo aqui, poder regulamentar pode utilizar regulamento autorizado para fixar normas técnicas. Normas técnicas. Pode para fixar normas técnicas? Sim. De forma que um regulamento sobre a temática não prevista em lei, ó, matemática agora não prevista em lei, ó, todo cuidado é pouco. Não prevista em lei, por exemplo, será considerado que inválido. Uma temática não prevista em lei, ela está exorbitando. Exorbita a lei. Se exorbitou a lei, o Congresso Nacional vai fazer o quê? Vai sustar o ato. Então, é inválido, então não posso. Errado. Questão 13, de olho. Em razão do poder regulamentar da administração pública, é possível estabelecer normas relativas ao cumprimento de leis e criar direito. Ó, pode criar direitos? Olha só, é possível estabelecer normas relativas ao cumprimento de leis. Até aqui, ok. E criar direitos. Posso criar direito? Posso criar obrigações? Proibições?
medidas punitivas? Não, somente por lei. Então o item está incorreto. Questão 14. Se editar um decreto de natureza regulamentar, a Presidência da República invadir a esfera de competência do Poder Legislativo, este poderá sustar o decreto presidencial. Sim ou não? Sim, sob a justificativa de que o decreto extrapolou os limites do poder de regulamentação. Perfeito? Perfeito. Artigo 49. Questão número 15. Quando a administração expede normas de caráter geral e impessoal. Geral e impessoal. Ela está desempenhando o poder regulamentar e a função normativa simultaneamente. O que ele está dizendo? Que nós temos aqui, acho que eu fiz um esqueminha aqui. Fiz. Aqui, ó. O poder regulamentar, no qual o poder pode ser entendido como uma prerrogativa dada pela administração pública, mais precisamente ao chefe do executivo, de editar atos gerais para detalhar, esmiuçar as leis, por conseguinte permitir a sua efetiva concretização. Poder regulamentar, está aqui dentro, é o que? Uma espécie do gênero do poder normativo. Ó, o normativo tão grandão aqui e o poder regulamentar aqui dentro. Então o regulamentar é a espécie, então está dentro do poder normativo. Então poder regulamentar é a espécie do gênero normativo. Então por isso aqui, ó, a administração, quando ela faz isso, ela está desempenhando o poder regulamentar e a função normativa simultaneamente, porque uma está dentro da outra, porque uma é gênero e outra é espécie. Beleza, meu povo? Um abraço e até a próxima.